Nesse vídeo eu vou te mostrar todo o processo de plantio de um aquário plantado e também o que nós fazemos durante o início de ciclagem, quais são os procedimentos que devem ser feitos quando colocamos água no aquário e muito mais. Então acompanhe todo esse processo até o final. Então bom, meus amigos, após terminar de montar toda a estrutura do nosso aquário, que é composta pelo hardscape, vamos umedecer o nosso aquário utilizando água. Nesse caso, eu tenho um borrifador de água à base de pressão que é bem baratinho, onde consegue estar espalhando água pelo substrato do aquário. Eu te recomendo estar umidificando o seu substrato, porque é muito mais fácil plantar as suas plantas com substrato molhado do que com substrato seco. E bom, a princípio, muitos aquapaisagistas não gostam de plantar as plantas com o aquário cheio de água, porque durante esse processo pode ocorrer alguns desmoronamentos no substrato. Então vamos fazer um plantio quase a seco, pessoal. Bom, particularmente eu adoro iniciar pelas plantas carpetes, pois definindo aonde elas vão ficar, o restante fica muito mais fácil. Então nessa montagem, como tem bastante rocha, eu quero fazer com que algumas plantas carpetes acabem caindo sobre essas rochas, é mais fácil colar elas utilizando super cola. Como eu tenho bastante muda de Hemianthus cuba, que é um carpete bem pequenininho que eu já utilizava na montagem anterior, eu aproveitei para simplesmente derramar bastante super cola na base da planta onde fica localizado as raízes para fixá-la nas rochas. E não se preocupe, pois algumas plantas carpetes conseguem crescer tranquilamente sem estar fixada em um substrato fértil, mas para isso é necessário a gente ter uma fertilização líquida caprichada, pessoal. Então sim, dá para fazer planta carpete crescer fixada em pedras muito facilmente, mas é necessário você estar fixando elas com super cola. Então meu plano inicial é simplesmente fixar onde eu vou querer colocar essa planta Hemianthus cuba, pois futuramente eu quero estar fechando um carpete de Hemianthus cuba entre a transição da primeira camada para a segunda camada. Pessoal, observando que se você quiser um carpete super plano, é mais indicado você plantar a planta com uma pinça, enterrando ela em um substrato, mas como boa parte da minha cuba vai ficar por cima das rochas, não tem outra opção, teremos que de fato colar com super cola. Mas no caso da outra planta carpete que eu vou utilizar, que é Monte Carlo, eu vou estar fazendo isso, tá? E bom, colar então todas as linhas Hemianthus cuba, eu vou começar agora plantando as plantas intermediárias. Plantas intermediárias são plantas de médio tamanho e elas ficam praticamente localizadas ali no meio do aquário, fazendo transição entre as plantas baixas e as plantas mais altas. Então nessa montagem eu vou estar utilizando bastante planta como Staurogines, Alteranthera reinei, várias plantas de médio tamanho, que vão simplesmente ser posicionadas aí no meio do nosso aquário, pessoal. E bom, como falado anteriormente, uma das vantagens de você plantar ela com seu aquário sem água é que quando você enterra a pinça ou enterra a planta dentro do substrato, não tem aquele risco de você puxar a planta e acabar desmoronando tudo. Então é por isso que eu gosto de fazer esse plantio praticamente quase que a seco. É claro, o substrato ele tá umedecido, mas não tá totalmente seco. Assim eu consigo simplesmente enterrar a raiz da planta com uma pinça e segurar com a outra mão, impedindo com que ela levante e acabe bagunçando tudo. Pessoal, tome bastante cuidado para você de fato conseguir enterrar boa parte das plantas no substrato fértil. Lembrando que algumas plantas são plantas de rizoma, e plantas de rizoma não podem ser enterradas, porque senão elas acabam morrendo, mas algumas sim, podem ser enterradas também. Então é importante você saber que tipo de planta que você está usando para saber como que você pode fixar ela no seu aquário. Musgos, por exemplo, não são enterrados, e sim fixados através de cola ou então alguma linha. E bom, pessoal, antes de terminar as plantas intermediárias, eu já quis começar a plantar também as plantas de fundo, para ter uma noção aonde que elas iriam ficar e onde que elas iriam começar. E uma das plantas de fundos preferidas que eu gosto de colocar em um aquário, pessoal, são as rotalas, tá? Até porque as rotalas são plantas bem altas e que você consegue estar fazendo moitas utilizando elas, simplesmente através do sistema de pó de replantio. Então eu comecei a trabalhar com algumas plantas de fundo alta, como Rotala HRA, Rotala rotundifolia e até Hemianthus micratemoides, para que a gente consiga fazer diversas moitas grandes bem no fundo do nosso aquário para simular várias montanhas verdes. É por isso que as rotalas são plantas preferidas dos aquapaisagistas, porque é muito fácil você criar uma moita de rotala em um aquário plantado. Então eu comecei a efetuar o plantio das plantas de fundo antes de terminar as intermediárias, para eu saber aonde que sobraria espaço e eu finalizaria as nossas plantas intermediárias. Outro fator também que é muito importante levar em consideração durante o plantio, pessoal, é que existem alguns locais do seu aquário que vai ter muito mais intensidade de luz da sua luminária, e existem outros locais que serão mais sombreados. Existem algumas plantas de baixa exigência, como por exemplo uma núbia, pessoal, que não pode receber muita intensidade de iluminação. Então essas plantas, pessoal, que podem receber bastante luz, é importante que ela fique o mais próximo possível do
luminária receba a maior quantidade de iluminação do seu aquário. E que essas plantas que não podem receber tanta luz assim fiquem em lugares mais sombreados, que é simplesmente o local perfeito que elas gostam de ficar. E bom, terminado então de colocar as plantas de fundo, pessoal, eu comecei de novo a plantar as plantas intermediárias, que são tanto plantas de médio porte, como também plantar a planta carpete mais fácil do mundo, que eu acho que é a Monte Carlo, pessoal. Sim, a Monte Carlo é uma planta muito fácil de tocar e ela fecha um carpete muito bonito, bem parecido com a Emianthus cuba. E para conseguir fechar um carpete de Monte Carlo nem é necessário tanta iluminação, uma iluminação moderada já consegue fazer um carpete de Monte Carlo fechar, mas é claro que demanda CO2. Então simplesmente comecei, pessoal, a enterrar bastante moitas de Monte Carlo que eu tinha sobrado da poda do aquário interior na parte central do nosso aquário. Lembrando que futuramente eu quero também estar adicionando outras espécies de planta que eu não tinha no momento. Então não quer dizer que quando você planta uma planta em um aquário, para sempre ela deve ficar ali. Futuramente você pode sim estar fazendo alguns reajustes, trocando planta de lugar, a depender de como que você quer o resultado final. Então sim, é muito mais fácil você trocar uma planta de lugar do que, por exemplo, uma rocha ou um tronco. Mas uma dica que eu posso dar para os iniciantes, pessoal, é que você verifique o tamanho da planta que você adquiriu para o seu aquário. Eu vejo muitas pessoas colocando plantas altas na frente do seu aquário. E a longo prazo, cara, você vai acabar tampando todo o seu aquário com essas plantas mais altas posicionadas na frente do seu aquário. Então sempre, pessoal, fique atento à altura da planta que você está colocando no seu tanque e também no nível de dificuldade da planta que você está adquirindo. Se você tem as condições de equipamentos ideais, como luminária, CO2, fertilização, para conseguir fazer aquela planta sobreviver dentro do seu aquário. Então bom, meus amigos, efetuado então o plantio aqui das plantas dentro do nosso aquário, a primeira coisa que eu faço antes de encher o aquário de água para não bagunçar as plantas, o substrato fértil, tudo que eu acabei organizando, é colocar uma sacola plástica dentro do aquário. Assim, quando eu começar a despejar água dentro do aquário, essa água simplesmente não vai cair com força no aquário e vai bagunçar todo o nosso substrato. Segue a dica, cara, que essa dica salva demais. Então essa é a nossa primeira missão, simplesmente encher o nosso aquário de 64 litros de água. E bom, é importante frisar que apesar do nosso aquário ter um volume total de 64 litros, é claro que dentro dele não vai caber 64 litros de água, até porque temos bastante rocha e substrato fértil consumindo espaço no nosso aquário. Então, pelos cálculos que eu andei fazendo, esse nosso aquário de 64 litros está basicamente utilizando um total de 50 litros de água. Então é importante de colocar, pessoal, uma água sem cloro dentro do nosso sistema, pois a água com cloro vai simplesmente matar tudo que tem lá dentro, inclusive as plantas. Então sempre coloque uma água limpa e tratada com um anticloro de qualidade. E bom, é importante frisar, pessoal, que essa montagem se trata de uma remontagem, então todos os peixes que moravam nesse aquário vão voltar para ele. Então sim, logo no primeiro dia eu acabei voltando todos os peixes que estavam no aquário anterior para esse aquário. E mais uma vez, colocamos o anticloro de qualidade para conseguir reforçar a remoção do cloro e dos metais pesados. E bom, chegou a hora de ligar o nosso filtro, pessoal. O nosso filtro não é um filtro novo, pois as mídias biológicas também foram mantidas da montagem anterior, preservando assim boa parte das bactérias nitrificantes que viviam lá. E é justamente por isso que eu coloquei vários peixes logo no primeiro dia, porque já temos bastante bactéria nitrificante não só no filtro, mas na própria água que eu despejei dentro do aquário, que também é a mesma água que eu utilizava na montagem anterior. E isso com certeza vai acelerar bastante do processo. Agora o nosso próximo passo é simplesmente, pessoal, instalar o nosso canister dentro do nosso novo aquário. E para esteticamente ficar muito mais bonito o nosso aquário visto de fora, eu acabei colocando algumas mangueiras personalizadas de cor transparente e os famosos Lily Pipe de vidro. Os Lily Pipe de vidro são nada mais nada menos do que tubos feitos em vidro para entrada e saída de água de um filtro canister para aquário. Particularmente, esteticamente falando, fica muito mais bonito ver o seu aquário com acessórios de vidro do que com aqueles acessórios completamente preto, azul, verde que vem em alguns canisters. Então colocar esse tipo de equipamento em um aquário plantado com certeza deixa ele com aspecto muito mais premium, visualmente falando, e eu curto demais. Então bom, após instalar todo o Lily Pipe no nosso aquário e ligar o nosso canister, voa lá. Ativamos agora o nosso sistema de circulação de água que vai simplesmente filtrar a água do nosso aquário, deixando ela muito mais limpa e cristalina.
Mas não vá comemorando, pois nem tudo são flores, pois agora iremos começar o processo de ciclagem do nosso aquário, que pode levar de 20 a 40 dias para que todas as bactérias nitrificantes responsáveis pelo ciclo do nitrogênio acabem crescendo dentro do nosso sistema e faça com que o nosso aquário passe por um processo de estabilização, para que não só os peixes não morram pelo excesso de amônia tóxica que é liberada pelo excesso de matéria orgânica, assim como também para que as plantas não melem por conta do excesso de amônia. E bom, temos algumas formas para conseguir acelerar o processo de ciclagem, e uma delas é utilizando simplesmente condicionadores biológicos. E para poder acelerar nosso processo de ciclagem, pessoal, eu gosto bastante de utilizar os produtos da Oceantec, começando principalmente, pessoal, pelo Ocean Blend e pelo OT Startup. Esses dois produtos utilizados em conjunto vai basicamente adicionar bilhões de bactérias nitrificantes dentro do nosso sistema. Essas bactérias vão simplesmente cair no nosso aquário, grudar nos ambientes como rochas, plantas e até mesmo água e substrato fértil e vão começar a se multiplicar. E quanto mais bactérias nós tivermos dentro do nosso aquário, mais amônia elas conseguem se alimentar, transformando a amônia em nitrito e posteriormente em nitrato, que é uma versão menos tóxica da amônia. Mas esse processo é um processo bem demorado, pessoal, e pode levar de alguns dias até alguns meses. Mas bom, agora que iniciamos todo esse processo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando toda a evolução do nosso aquário plantado. E se você quer aprender um pouco mais de como montar um aquário plantado de sucesso, pessoal, não esquece de participar do nosso curso na descrição desse vídeo. Ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, tchau!